Graça e paz a parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma alegria poder estar aqui com você nessa hora, partilhando um pouco da palavra de Deus dentro do programa Novo Amanhecer da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Eu sou o pastor Marcos Gonçalves, membro da Segunda Igreja Batista e hoje como responsável pela congregação da nossa igreja no Vale do Carangola. A Igreja Batista do Vale do Carangola fica situada à Rua dos Pedestres, número 32. Nos reunimos lá às quartas-feiras, às 19 horas, para o nosso culto de oração e de exaltação ao Senhor, de celebração ao Senhor após o culto de oração. Aos domingos, às 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical e às 10h30 com o culto ao Senhor. E agora nós retornamos, desde a semana passada, o nosso culto também nos domingos à noite, que começa às 18h30. Então, quero convidar você e a sua família para estar conosco em uma das nossas reuniões ali no Vale do Carangola. Hoje eu quero partilhar com você um texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, 14 em diante. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esse texto ele é muito precioso, muito rico, porque ele fala de uma situação muito importante, que é a oração, que o apóstolo Paulo faz. No versículo 14, nós vemos que ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, Paulo está orando pela igreja ali de Éfeso, orando para que a igreja ela seja fortalecida, cheia do Espírito Santo do Senhor, e sendo cheia do Espírito Santo do Senhor, o poder de Deus ele possa atuar ali junto àquela igreja na realização da obra que o Senhor ele tinha para fazer ali junto àquela igreja e a toda aquela região onde essa igreja estava inserida. Paulo, no capítulo 3, ele fala sobre a importância do Evangelho, fala sobre a importância daquilo que o Evangelho é capaz de realizar na vida de uma pessoa. Ele vem falando sobre a eleição também dos gentios, aqueles que não eram judeus, e que Paulo comunica que Cristo também tinha morrido por eles. Cristo também havia morrido por todas as pessoas, e aqueles que não eram de origem judaica, os efésios, por exemplo, eles também eram importantes na obra de salvação, naquilo que o Senhor desejava realizar.
E Paulo, ele diz, né, que ele se colocava de joelhos porque ele estava preocupado com essa igreja, porque essa igreja, ela via Paulo, né, como um prisioneiro, e a prisão de Paulo estava interferindo na fé desses irmãos. Né? Paulo, no versículo 13 do capítulo 3, ele diz: portanto, vos peço que não desfaleçais, né? Não desanimem por causa das minhas tribulações por vocês, pois isso está a vossa glória, né? Porque isso é um ato glorioso, estar preso, né, por causa do evangelho, estar preso por causa daquilo que eu tenho pregado, tenho anunciado. Isso é um grande privilégio, é uma honra que vocês estão recebendo, né? Então, não desanimem por causa das tribulações. É a primeira coisa que eu quero destacar. Nós, né, temos por hábito, quando passamos por dificuldades, quando passamos por provações, quando passamos por lutas, muitas vezes nós desanimamos e esquecemos, né, daquilo que é o principal, que é o nosso relacionamento com Deus. E por causa das tribulações, por causa das dificuldades, por causa dos problemas, nós muitas vezes desanimamos, esfriamos na fé, achamos que o Senhor não tem cuidado de nós da maneira como nós gostaríamos, né, da forma como nós desejávamos. E isso interfere muito no nosso relacionamento com o Senhor. Mas Paulo, ele, sabedor de todas essas questões, ele fala com a igreja: igreja, não desanime por causa das tribulações. Não fiquem olhando para as tribulações, mas vejam as tribulações como uma oportunidade de glorificar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor. Veja nas tribulações uma oportunidade para que vocês possam ter uma experiência nova com Deus. Mas a nossa humanidade, né, caída, né, a nossa humanidade, ela é falha. E nós, né, constantemente, né, quando passamos por dificuldades, nós colocamos aí em questão os planos de Deus para a nossa vida, os propósitos dele para a nossa família, os propósitos dele com relação ao nosso trabalho, né? Porque as dificuldades, as lutas, elas vêm em todas as áreas da nossa vida, né? Em alguns momentos mais intensamente, em outros menos, mas normalmente nós sempre passamos por alguma dificuldade. E o apóstolo Paulo exorta essa igreja para que ela não desanimasse. E por causa disso, ele vai e ora ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos, no momento da dificuldade, dobrar os nossos joelhos, como o apóstolo Paulo dobrou, e pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos encoraje. E Paulo diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Uma certa vez eu ouvi algo que eu nunca mais esqueci, né? Que é aquela ilustração daquele boneco, o João Bobo. Né? O João Bobo é aquele boneco de borracha que as crianças, né, ganham quando são muito pequenininhas e eles batem, né, no João Bobo, e o João Bobo apanha, mas ele sempre fica de pé. Né? Pode bater nele se ele não tiver furado, tiver tudo direitinho. Você vai bater no João Bobo, ele vai cair, vai ao chão, mas ele vai voltar e vai ficar de pé novamente. Uma vez eu ouvi um colega pastor dizer que isso é possível porque o João Bobo, ele é forte por dentro. Ele consegue ficar de pé porque ele tem aquele peso na base, né, no seu interior, que faz com que ele possa tomar todas as pancadas, mas ele sempre retorna, ele sempre volta, ele sempre consegue se colocar de pé. E o apóstolo Paulo, ele está falando isso, né? Ora ao Senhor para que vocês possam ser fortalecidos no homem interior, para que, né, o espírito de vocês, né, possa ser fortalecido pelo poder do Senhor, através do Espírito Santo, para que vocês consigam, né, dar continuidade àquilo que o Senhor deseja fazer
na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua profissão, na obra missionária que a sua igreja desenvolve e que você é participante. E ele diz ainda, né? E no verso 17, ele diz, né? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Né? O verso 17, habite Cristo no vosso coração, né? A expressão usada, né, no original para falar sobre essa habitação de Cristo é como se fosse uma moradia expressa, né? Tem um sentido de uma moradia permanente. Não é algo passageiro, não é algo que acontece pontualmente, mas que Cristo possa morar permanentemente no coração da igreja de Éfeso e também permanentemente no meu e no seu coração. Que ele não seja um peregrino, né, um viajante que está de passagem e vai e pousa, né, numa casa ou em outra, ou no hotel, né, na nossa realidade, né, mas que seja algo permanente, né, que não seja um nômade, né, que esteja mudando de casa, né, mas que seja algo permanente, algo que aconteça de forma recorrente, algo que aconteça, eu diria até de forma perpétua, né, porque nós por causa do sacrifício de Jesus e da presença do Espírito Santo dele na nossa vida, nós estaremos com ele eternamente, né? Então, que Cristo possa habitar permanentemente no nosso coração. E Cristo habitando permanentemente no nosso coração, ele faça com que nós estejamos enraizados e alicerçados em amor, né? Que a nossa raiz e o nosso alicerce, por causa de Jesus, seja o amor, né? E que esse amor nos leve a compreender a plenitude do Senhor, né? O verso 18, a fim de poder desconhecer com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ou seja, a dimensão desse amor, a plenitude desse amor do Senhor nas nossas vidas. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas, né? Conhecer esse amor de Cristo Jesus que excede todo entendimento, né? Para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Né? Algo maravilhoso que o apóstolo Paulo está orando, algo profundo, algo que servia para a igreja naqueles dias ali em Éfeso, mas que também é uma palavra que serve ao meu e ao seu coração, né? Que nós possamos, no meio da tribulação, no meio da adversidade, no meio dos problemas, não ficarmos desanimados por causa das tribulações, por causa das angústias, por causa dos nossos problemas, mas que nós sejamos capazes, né, de buscar ao Senhor em oração, pedindo a Ele que nos fortaleça no nosso interior, fortaleça o nosso espírito, né, para que Cristo possa habitar no nosso coração, possa viver permanentemente no nosso coração, nos fortalecendo, né, nos alicerçando, nos enraizando nesse amor do Senhor. Porque assim, dessa forma, nós conheceremos a plenitude do Senhor. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, né? Conhecer o amor de Deus que é capaz de fazer muito mais além do que infinitamente, né? Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas o Senhor, ele não age, né, de forma mágica, né? O Senhor quer realizar uma obra nesse tempo, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, na evangelização, no crescimento e no fortalecimento da sua igreja, mas ele deseja fazer isso através de você, né? O poder do Senhor que opera em nós, né? Esse poder do Senhor que opera em nós
através do Espírito Santo que habita no nosso coração e que fortalece o nosso homem interior. Né? Não devemos desanimar com as tribulações, com as dificuldades, com os problemas, com as lutas, né? Mas devemos orar ao Senhor para que Ele nos encha com o seu poder, né? Sejais fortalecidos com o poder mediante o Espírito Santo no seu interior, no meu interior, no interior das nossas casas, das nossas famílias, das nossas igrejas. Né? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque o amor de Cristo, ele excede todo o nosso conhecimento, todo o nosso entendimento. A nossa mente humana, né, costuma querer colocar Deus dentro de uma caixa, dentro daquilo que é familiar a gente, dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente acredita. Né? Ah, Deus, as experiências que eu tive com Deus, eu só vi Deus agir dessa maneira. Ah, eu só vi Deus agir daquela maneira. Né? Mas olha só o que diz lá o versículo 10 do capítulo 3 mesmo. Né? Olha só. Que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Né? A sabedoria de Deus, ela é multiforme. Né? Ela se revela de diversas formas. Ela se revela de diversas maneiras. Deus, ele não age, né, apenas do jeito que eu acredito, do jeito que a minha igreja acredita, que a minha denominação acredita, que a sua denominação acredita, mas Deus, ele age, né, da forma como ele quer. Né? O Espírito sopra onde quer. Né? O Espírito faz aquilo que lhe apraz, que lhe convém. Então, Deus, né, o conhecimento de Deus, a gente sendo nutrido pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem a oportunidade de ir conhecendo dessa plenitude do Senhor, da manifestação dele. Então, que eu e você possamos buscar isso e que tudo isso possa redundar, né, naquilo que o apóstolo Paulo termina esse capítulo, né, para que tudo ao Senhor, né, a Deus, seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que as nossas ações, né, que o encorajamento que recebemos do Senhor, que a obra que o Senhor nos permite realizar, em tudo sirva apenas para glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero orar com você nessa hora, né, entregando a sua vida ao Senhor e pedindo que as tribulações não te desanimem, mas que você também seja fortalecido no seu espírito, seja fortalecido pelo Espírito do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, a Deus, por essa hora. Te agradeço, Senhor, pelas famílias que estão acompanhando essa transmissão, ó Deus, esse programa, o programa Novo Amanhecer. Eu te louvo, Senhor, pela vida da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Te louvo, ó Deus, pela criação desse momento tão gostoso, tão maravilhoso, que nós temos a oportunidade de entrar nos lares das famílias, ó Deus, aqui através do canal 10, através da internet também, e juntos, ó Deus, podermos refletir na palavra do Senhor. Eu quero colocar a vida desse irmão, dessa irmã, Deus, que está agora comigo aqui, acompanhando essa meditação e essa oração, e pedir, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, para que essa pessoa não desanime, ó Deus, por causa das suas lutas, das suas tribulações, das suas dificuldades, que ela não venha desfalecer, mas, ó Deus, que ela possa se colocar de joelhos, ó Deus, na presença do Senhor, e orar, ó Pai, por si, pela sua igreja, pela sua família, pedindo que haja fortalecimento no Espírito, ó Deus, através do Espírito Santo do Senhor. Que haja, ó Deus, fortalecimento, crescimento espiritual, experiências novas com o Senhor. E que, ó Deus, assim, essa vida seja capaz de experimentar a plenitude do Senhor, compreender, ó Deus, o amor que excede todo o entendimento, e, ó Deus, ter experiências novas contigo, ó Deus, experiências que sejam maravilhosas, Senhor,
e que, ó Deus, o Senhor possa operar, Deus, através dessa vida, né, fazendo muito mais além daquilo que eles têm pedido ou têm orado ao Senhor, e que tudo isso, ó Deus, possa redundar em glórias ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana em nome de Jesus.